Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho aí da farsa que foi o juiz Sérgio Moro. Muitos lembram, em 2014, quando o Aécio Neves perdeu a eleição, o Aécio não aceitou os resultados da urna e partiu para uma ofensiva muito grande contra a presidente eleita na época, a Dilma, e foi por tudo ou nada. Aí surge quem? O Moro. Mas antes do Moro surgir, surgiu aí o MBL. Quem lembra do MBL? O MBL, o Movimento do Brasil Livre, fazendo manifestações, o Vem Pra Rua. Isso era financiado por quem? Quem estava bancando todo esse movimento? Veja um pouquinho aí. Gravações de áudio divulgadas pelo portal UOL revelam que o PSDB, DEM, PMDB e o Partido Solidariedade financiaram a participação do Movimento Brasil Livre em atos pró-impeachment. As gravações desmentem o MBL, que sempre fez questão de afirmar que é um movimento apartidário sem ligações financeiras com siglas políticas. Tinha dinheiro envolvido, tinha dinheiro de partidos, tinha dinheiros internacionais envolvidos no meio disso tudo. Moro queria realmente ser presidente da República. Em 2018, teve uma pesquisa e o Lula ganhava a eleição no primeiro turno. Então, mesmo com todo o desgaste, com o impeachment da Dilma, com tudo, o Lula ganhava a eleição. E esse movimento, gente, quando ele foi criado, ele tirou a Dilma, colocou o Temer e veio a bomba, do Joesley Batista. Vocês lembram da JBS? Uma reportagem do jornal O Globo afirma que na gravação da conversa do presidente do grupo JBS, Joesley Batista, o presidente Michel Temer, do PMDB, apoiou a compra do silêncio do deputado Eduardo Cunha, preso em Curitiba. Na conversa... Aquela bomba toda, e aí começou a mudar um pouco o cenário que grande parte da mídia estava fazendo, que era a volta aí do Aécio, colocar o Aécio no poder, pois o Aécio foi um dos delatados aí pelos irmãos Batista, pelo Joesley Batista, E o Moro, até então, teve que mudar a sua posição. Um juiz bandido, um juiz ladrão, corrupto, que juiz tem que ser imparcial, e o Moro, coisa que ele nunca foi ser um juiz imparcial. Ao ver que o Lula ganharia a eleição, ele decretou o mais rápido possível a prisão do Lula. O juiz federal Sérgio Moro decretou nesta quinta-feira a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 anos e 1 mês por corrupção no caso envolvendo o triplex no Guarujá, no litoral. Para não deixar o Lula disputar a eleição. Convenhamos, ele conseguiu. Se o Lula disputa, o Lula ganharia. Só eles tinham na cabeça dele que o Aécio talvez seria o presidente. Aí surgiu quem? Bolsonaro. O Bolsonaro surge porque foi tão radical, foi tão massacrante, foi tanta coisa assim que despertou aquela coisa antipetismo, antipolítica, anti-tudo, antidemocracia, intervenção militar. Surgiu o Bolsonaro que defendia essas pautas negacionistas, essas pautas que só desejava, como que você vai para a rua fazer protesto e desejar intervenção militar? Não existe isso. Como que você levanta uma bandeira pedindo intervenção militar, usando da democracia para pedir intervenção militar? Se está na intervenção militar, você não ia pedir nada, você ia tomar borrachada nas costas. Mas assim, essa falta de conhecimento das pessoas fizeram com que o Bolsonaro eu digo que ele soube usar esse momento, que os nervos estavam à flor da pele e conseguiu se eleger. E logo depois o Moro com o Bolsonaro, vendo que o Bolsonaro elegeu usando algumas pautas, e depois
manteve as pautas de costumes, esqueceu o governo e só praticando pautas de costumes, falando de pátria, família, como se ninguém, só ele fosse o... E convida, né, o Moro para ser o ministro da Justiça. Olha lá, se é um juiz imparcial, se é um juiz sério, se não é um juiz ladrão, ele jamais teria aceitado participar de qualquer governo. Ele não. Ele aceitou participar do governo Bolsonaro. Curitiba, como o senhor disse. Realmente a vinda dele à minha residência, a aceitação para ocupar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E com 2 anos, algumas interferências do governo do presidente Bolsonaro, quem disse foi o próprio Moro, na Polícia Federal, ele resolveu a sair, dizendo que o Bolsonaro estava interferindo, que o Bolsonaro protegia seus filhos, que o Bolsonaro era bandido, melhor dizendo, para tentar uma candidatura à presidência da República. E ao anunciar que deixaria o governo, o agora ex-ministro Sérgio Moro acusou o presidente Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal. A população foi usada como gado mesmo, né? Eles convidavam para ir para a rua, mas ninguém sabia de onde estava vindo o dinheiro para contratar tanta coisa. Pagaram para colocar a foto do Moro nos metrôs dos Estados Unidos, como se ele fosse um herói nacional. E depois descobre que o Moro, ele recebeu dinheiro de empresas petroleiras americanas para estar fazendo tudo isso. Então o Moro tinha um projeto de poder, Moro tinha um projeto pessoal e Moro é um corrupto. Hoje eu afirmo isso com a maior certeza do mundo. Logo que passou o primeiro turno, ele foi apoiar o Bolsonaro, o mesmo que ele chamou de presidente bandido, trocou acusação, que troca advogado para beneficiar filho, tudo isso. Então eu acredito que esse atraso que o país viveu, essas coisas que o país passou, o Moro, juntamente aí com a Aécio, esse pessoal, tem uma grande culpa em toda essa volta do Brasil na